Assista a próxima aula, por favor. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui na aula sobre receptores. Na aula anterior, falei de gerador. Gerador era a famosa bateria, a pilha, a fonte. Cuidado que a fonte da nossa casa, a tomada, onde saem os 127 volts ou 227 ou 220 volts que você está acostumado, é corrente alternada. Nós estamos na corrente contínua, tá? Lembra da corrente convencional. O que acontece no motor elétrico? Esse motor elétrico pode ser o quê? Pode ser um ventilador, pode ser um eletrodoméstico qualquer, um liquidificador. Resumindo, você tem um campo magnético, um ímã, né? Aí faz-se passar corrente pelo fio. Aqui nós temos o exemplo aqui é uma bobina, né? Um fio enrolado. Um fio enrolado, quando você tem a passagem de corrente elétrica, você gera uma força que faz isso girar, tá? Então aqui nós temos um ímã, né? Um par de ímãs aí, polo norte e polo sul. E eu vou fazer a corrente circular dentro desse fio. Claro que no motor nós temos infinitas espiras, tá? E só para entender, no desenho do vestibular, a espira é algo parecido com isso, tá? Aqui a corrente passa pela espira, né? E aí, no caso, o motor vai girar. O que acontece é que a corrente elétrica, diferente do gerador, e isso você precisa ficar bem atento, ela vai entrar pelo polo positivo, tá? Então, por quê? Porque eu preciso de energia para fazer esse motor funcionar. Então, eu venho aqui e vou estudar os potenciais. Então, qual é a energia, que a gente lembra energia na forma de volt, né? E voltagem é energia por coulomb de carga. Lembra da aula passada? Então eu tenho aqui uma DDP, então a diferença de potencial que nós vamos gerar para fazer este aparelho funcionar. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a energia está dividida aqui em duas partes. Esse E' é chamado força contra eletromotriz, visto que no gerador o E era a força eletromotriz, é o que faz mover os aparelhos. Então, você tem do gerador a energia saindo para alimentar os aparelhos. Agora aqui é o aparelho recebendo energia para ele funcionar. Então, eu tenho que compensar a perda de energia aqui na chamada resistência interna. Então, essa é a resistência interna do aparelho. Como é que você entende que existe resistência interna? Você deixou o liquidificador funcionando, quando coloca a mão ao lado dele, ele está quente, não está? Então, aquela resistência interna, porque você teve a perda de energia na forma de calor. E a perda de energia na forma de som, claro, não está considerada aqui. Mas, em algumas situações, a gente considera essa resistência interna somando as duas perdas. A perda na forma de som e a perda na forma de calor. Junta tudo, aí eu represento somente uma perda elétrica, associando essa perda sonora também à perda térmica, né? Aí, o que eu faço então aqui? Eu tenho que pensar o seguinte, a energia necessária, mas vamos agora especificar em voltagem, ou a diferença de potencial necessária, que é o volt, só lembrando que o U a unidade é o volt, né? Qual é a energia que eu preciso para alimentar, para fazer esse motor funcionar? Então eu vou fornecer primeiro a força contra a eletromotriz,
Mas você pode pensar num atrito, como se fosse um atrito interno. Essa DDP, segundo a primeira lei de Ohm, né, que é R vezes I, que também é força, voltagem. O R vezes I é a voltagem. Algo importante que você precisa saber é a curva característica do motor. Então, a curva característica do motor, porque nós vamos juntar a curva característica do motor com a do gerador, para fazer o circuito funcionar, tá? Então, aqui é a diferença de potencial, posso considerar nos terminais A e B, e aqui é a corrente elétrica em ampere. Então, a DDP é o volt e a corrente o ampere, tá? Aí o que acontece? Eu tenho, quando a corrente for zero, né? Quando a corrente for zero, essa parcela vai dar zero. Não vai ficar o AB igual a E'? Então, o gráfico começa aqui, do E'. Ó, o gráfico começa de um ponto E'. Que para nós, da equação da reta, que a gente já viu na matemática, da equação da reta, isso daqui é o coeficiente linear, que é o ponto onde ele corta o eixo Y. Lembra? Isso aí. E como aqui o R ele é positivo, aqui você tem o R vezes o I seria como se fosse o X, né? Então eu teria aqui, ó, A mais B, I é o A mais BX da equação da reta. Então quando eu vou variando a corrente, a variável aqui é a corrente. Essa curva é estritamente crescente. Então nós teríamos esse desenho aqui, tá? Então, uma determinada corrente que está entrando no motor, eu vou fazer esse motor, né, associado a essa corrente, eu tenho aqui a DDP. Outro detalhe importante que você precisa com certeza saber é que a inclinação dessa reta, o que é a inclinação dessa reta? Então vamos ver. Ó, a inclinação, essa daqui é o ângulo θ. Cuidado que o ângulo θ é o ângulo de inclinação, mas a inclinação dessa reta é a tangente de θ. Tá? Então eu escrevo assim, ó, tangente de θ igual... Não esqueça que em alguns livros você vai encontrar isso aqui, né? Tangente de θ, tá bom? Pode ser também assim. A tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Repare que esse cateto oposto é a DDP, o AB, menos o E'. Então, se eu passar esse E' para cá, vai ficar o RI do lado direito. Quando eu passo o R dividindo, ó, veja bem, ou melhor, o I dividindo, né? Então, voltando, passando o I, porque aqui de 0 até I, aqui o cateto adjacente é a corrente. E o cateto oposto é o UAB menos o E'. Então eu joguei o E' para cá, ficou o UAB menos E'. Passa o I dividindo, você tem aqui então o R, que é a tangente de θ, que é a inclinação. E esse R aqui é o que então, turma? A inclinação. Se o examinador perguntar para você, a inclinação dessa reta é a resistência interna do motor. Tá? Então vamos continuar fazendo agora, vou montar um circuito com o gerador, esse motor e o gerador, tá bom? Para a gente fazer esse motor funcionar. Turma, então, nós temos aqui um circuito fechado e este aparelho ligado nos terminais A e B. Então, como aqui é um fio sem resistência, esse é o mesmo potencial B. Aqui já seria um potencial C, porque aqui nós temos um resistor, tá bom? Então, o interessante é assim, você tem que pensar, aqui o examinador ele não vai falar quem é o motor, quem é o gerador, ele não fala nada. E ele pede, determine a corrente no circuito. Uma das perguntas, né? E aí você pensa assim, bom, como esse tem 40 volts e esse tem 30 volts, só pode ter energia passando do maior para o menor. Não tem como esse ser uma pilha e este ser um motor, senão isso não vai funcionar.
Porque essa pilha não tem energia suficiente para fazer o motor funcionar. Lembrando uma coisa importante, que aqui é o potencial negativo e aqui é um potencial positivo, esse risco maior. Então, o que eu faço? Ah, peraí, então esse só pode ser o gerador, senão não vai ter energia suficiente, esse vai ser o motor. Então, este daqui eu já defini como sendo um gerador, que é a pilha. Então eu vou marcar aqui, ó, esse é o gerador porque ele tem maior potencial. É a energia para alimentar esse daqui. E esse circuito aqui é o motor, que eu posso considerar 10 ohms como uma resistência interna. Então esse daqui é um motor, ou receptor, simplesmente, de maneira geral. Receptor, de maneira geral. Então o que eu faço? Vou adotar o sentido da corrente, e o sentido da corrente é no sentido anti-horário. Por quê? Porque o gerador, ele produz a corrente aqui. Então nós temos aqui, ó, vou passar aqui para você, a corrente no sentido convencional. Ó, o gerador vai do menos para o mais, né? O que eu faço então? Tem duas maneiras de eu equacionar isso. Uma maneira mais com conceito físico e a outra maneira de somar todos os potenciais. E aí é o que eu vou fazer primeiro isso, para você entender o conceito físico. Então, por exemplo, eu escolho um ponto. O ponto B, ou potencial B. Porque aqui nós temos um potencial B, um potencial A e um potencial C. O V, porque vem de volt, né? Então, veja bem, se eu saio de um potencial B e volto para o potencial B, aqui não tem diferença de potencial. Então, eu começo com 0, porque a diferença de potencial de B para B é 0. Então, eu colocaria assim, ó, a diferença de potencial entre o potencial B e o potencial B daria 0. Então, na verdade, é um ciclo que eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto. Então, o somatório... Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O somatório de todos os potenciais vai dar 0. Tá? Então, por quê? Porque eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto. A diferença de potencial é 0. E este símbolo, nós já falamos em aulas anteriores, é um somatório. Esse aqui é M deitado, né? Então, veja bem, ó, quando eu tenho uma resistência, eu perco energia. Então, se eu perco energia, vai ficar menos... E outra coisa, antes de fazer a conta, voltando aqui, lembremos da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é U igual a RI. Então, a resistência vezes a corrente é a DDP, ou potencial, simplesmente. Então, o que eu faço? Quando eu faço que a corrente passa nesse resistor, e todo resistor existe a perda da energia, então eu faço menos 5I. Então vai ser menos RI, tá? Menos 5I. Quando eu entro na pilha, que a pilha está produzindo energia, ele vai ter um ganho de 40 volts. Então é mais 40 volts. Mais 40. Quando ele passa por esse resistor, no sentido aqui anti-horário, respeitando o sentido, ele perde novamente 5I de tensão elétrica. Então é menos 5I. Tá? Menos 5I. Quando ele chega no motor, repare aqui, que ele entra pelo polo positivo, ó, se ele está entrando, tá vendo que interessante? Aqui ele entra pelo polo negativo, que é o gerador, e aqui ele entra pelo polo positivo. Então ele está perdendo, ele está consumindo 30 volts. Então agora ele consome 30 volts. Certo? E aqui o resistor também consome. Consome o quê? 10I. Então ele consome menos 10I. Muito bem. Chego no ponto B, zerou, esse somatório dos potenciais vai dar 0. Porque eu cheguei no próprio ponto de novo. Agora eu vou fazer a conta. Ó. Menos 10I, menos 5I, menos 5I, menos 20I.
menos 20i. 40 menos 30, mais 10, né? Mais 10. Ó, 40 menos 30, mais 10. Menos 10i, menos 5i, menos 5i, menos 20i. Isso é igual a zero, tá? Como eu vou passar, e para isolar o i, eu vou passar o 20i para o outro lado somando, porque está subtraindo. Então, nós temos 10 igual a 20 vezes i. Vou passar o 20 dividindo, nós teremos 10 dividido por 20 i. E esta corrente, simplificando aqui, na forma de fração é 1 sobre 2 ampere, e na forma decimal é meio ampere. Então, a corrente que está alimentando este motor, que é a pergunta que ele pode fazer, é de meio ampere. E ele também vai perguntar para você, qual deles é o motor? Você vai responder que é este, com ou sem resistência interna. Porque se você considerar o motor com resistência interna, você pode considerar essa daqui. Ou, de repente, poderia considerar essa daqui, tá? Nesse modelo, a resistência interna aqui não está definida. Mas o que nós sabemos é que o motor, a força, outro termo muito usado é determine a força contra-eletromotriz do motor, você vai responder 30 volts. Determine a força eletromotriz da bateria, você vai responder 40 volts, entendeu? Então é isso. Turma, ó, então nós temos aqui um gerador, né? Aqui o receptor. O gerador, que é a bateria, e o receptor, que é o motor, tá? Por que o gerador? Porque ele tem um potencial maior. Então ele vai alimentar esse sistema aqui. O que acontece? Acontece que a corrente no gerador, que ela vai partir do gerador, ela vem deste polo passando dessa forma aqui. Este é o sentido da corrente convencional. Então agora nós temos uma corrente no sentido horário, tá? Não é o objetivo nosso, o foco disso aqui agora. O foco é o seguinte, eu vou equacionar o gerador, e aqui eu tenho que alterar também. O gerador, não, tudo bem, tá coerente. Eu tenho que equacionar o gerador, que é a pilha ou a bateria, e o receptor, que é o motor, tá? Então o G aqui é de gerador e o R de receptor. Como é que fica a equação do gerador? Lembrando que os dois estão ligados nos mesmos terminais, tá? Então, terminal AB, terminal AB. Tem que ser assim, geralmente quando ele vai construir um gráfico, né? Principalmente assim nessa primeira parte. O UAB, vamos pensar no gerador, tá? O gerador, ele produz uma força eletromotriz E, né? E perde no resistor. Então, a equação do gerador é E menos RI. Nós temos aqui, na verdade, uma equação de uma reta. A força eletromotriz do gerador é 40. A resistência interna é 5. Então, nós temos esta equação. Tá? Então, no gerador, o que eu vou fazer? Vamos construir aqui um gráfico. Vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar assim. Nós temos aqui a DDP em função da corrente. A DDPU em função da corrente, no caso o AB. Então nós sabemos que essa reta, ela tem um coeficiente angular negativo, então ela é estritamente decrescente e começa no 40. Então eu vou desenhar aqui para você assim, ó. Aqui é 40 e ela faz isso aqui, ó, tá? Teve a primeira aula sobre isso que eu falo do I de curto-circuito. Esse aqui é o I de curto-circuito. E essa é a equação. Esse I de curto-circuito, o que é? Se eu fizer a tensão igual a zero, se eu pegar aqui a tensão igual a zero, vai ficar 40 menos 5i igual a zero.
qual é o número I, qual é a corrente I para que dê 0? É 8, né? Porque, ó, 5 vezes 8, 40, então menos 40 mais 40 dá 0. Então, a corrente de curto-circuito aqui é 8 amperes. E aqui, 40 volts. Quando a corrente é 0, lembrando que na corrente é 0, o gerador está produzindo 40 volts, tá? Agora, no receptor. Como é que eu faço o receptor? Vem aqui, ó. O receptor, 30 volts, é a força contra-eletromotriz, o E'. Então eu escrevo aqui, E', só que tem um detalhe. Se eu tenho esse receptor, isso que eu quero te mostrar, esse aqui é o motor, tudo isso aqui é o motor, e essa resistência interna é do motor, então eu tenho que produzir uma energia para alimentar o motor. Então tem que compensar essa perda de energia. Então eu tenho que mandar uma energia a mais para alimentar o motor. Lembra do mais. O motor precisa mais do que isso, 30 volts, para ele funcionar. Você tem que alimentar a perda. Você tem que dar uma energia a mais, porque aqui é uma perda. Isso aqui é resistência interna. Vamos colocar aqui, ó, resistência interna do motor. Então eu tenho que superar a resistência interna. Então eu faço mais, esse é do motor, mais R vezes I. Que aqui a gente pode chamar de R'. Tá? O E' é 30, mais a resistência interna, que eu também coloquei como 5, vezes o I. Então aqui você já tem uma corrente, uma inclinação positiva. Então, e ele começa do 30. Então vamos mudar de cor? Vou colocar aqui, ó, 30 volts. Tá? E essa curva é estritamente crescente. Então ela faz assim. Olha lá. Tá? E a pergunta do problema é, qual é a corrente do circuito quando você liga os dois? Essa é a corrente de trabalho, que eu vou chamar de IT. E aqui é o U de trabalho, que é o T. Então, quando eu liguei os dois, esse ponto que você tem que analisar. Vamos descobrir? Vou igualar os dois. Vamos igualar os dois? Igualando as duas equações, o que acontece? Nós temos 40 menos 5i é igual a 30 mais 5i. Certo? Por quê? Porque a DDP é a mesma nos dois. Para os dois. É o ponto de encontro das duas retas. Jogo o 5i para a direita, ele passa somando. Então nós temos 10i. 5i mais 5i. Passo 30 para cá, fica 40 menos 30. Passo 30 subtraindo. 10i é 10 igual a 10i. Então a corrente que eu sei aqui, a corrente de trabalho vai dar 1 ampere. Então, essa corrente de trabalho é 1 ampere. E aqui a DDP. Qual que é a DDP? Vamos calcular a DDP aqui? A DDP, o que você faz? Tanto faz, você pode substituir em qualquer uma dessas equações. Vamos ver. Se o I é 1, fica 40 menos 5 vezes 1. 40 menos 5 dá 35. Se o I é 1, ó, 5 vezes 1, 5. 30 mais 5, 35. Tá vendo? Tá dando a mesma tensão. Então a tensão aqui é 35 volts. Ah, professor, poderia então fazer a média aqui? Soma os dois e divido por 2? Não pode, tá? Porque vai depender. Deu a média aqui, foi por coincidência, tá bom? Então, agora vamos para a próxima aula.